Antes de orarmos, eu quero que você pare por um instante. Respire fundo e deixe o seu coração se acalmar diante da presença de Deus. Porque muitas vezes, antes de falarmos com o Senhor, Ele quer falar conosco. Há momentos em que Deus deseja que você apenas ouça. A palavra diz em Tiago 5,16: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Talvez pareça apenas uma simples instrução, mas se você olhar com atenção, verá que é um convite profundo, um chamado para viver uma fé mais sincera e curada. O texto começa dizendo: confessem os seus pecados uns aos outros. Isso fala de humildade, fala de não esconder as feridas, de não fingir que está tudo bem quando o coração está em pedaços. Deus nunca pediu que fôssemos perfeitos. Ele pediu que fôssemos verdadeiros. A cura começa na luz. Enquanto escondemos as dores, os erros e as fraquezas, elas crescem no silêncio. Mas quando trazemos a luz diante de Deus e de pessoas de confiança, o processo de restauração começa. É nesse lugar que o Espírito Santo age, curando, libertando, restaurando o que parecia perdido. Deus não quer máscaras. Ele quer o seu coração real, do jeito que está. Se você crê que Deus ainda cura corações e restaura vidas, escreva nos comentários: eu creio no poder da oração. O versículo continua dizendo: orem uns pelos outros para que sejam curados. Perceba que aqui a Bíblia não fala apenas da oração individual, mas da oração compartilhada. Aquela que nasce do amor e da compaixão. Quando você ora por alguém, você se torna um canal da graça de Deus na vida dessa pessoa. A oração intercessora é uma expressão de cuidado, é o modo como o céu toca a terra através de um coração que se importa. Quando dobramos os joelhos por outra pessoa, estamos dizendo a Deus: Senhor, usa-me para levar tua presença onde há dor. E é nesse tipo de oração que milagres acontecem. Há um poder sobrenatural quando irmãos oram uns pelos outros. Correntes são quebradas, fardos são removidos, corações endurecidos são amolecidos pela presença de Deus. A oração verdadeira não é apenas falar, mas sentir. Não é apenas pedir, mas se entregar. Não é sobre repetir palavras bonitas, e sim abrir a alma diante do Criador. Por isso, não subestime o poder da sua oração. Mesmo quando você não vê o resultado, o céu está se movendo. Cada palavra dita com fé é uma semente que Deus planta no tempo certo. A cura quando oramos com sinceridade. A libertação quando oramos com compaixão. E há poder quando oramos com fé. Se você acredita que Deus ouve as orações, escreva nos comentários: Senhor, eu confio no teu poder. A última parte do versículo diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas o que significa ser justo? Será que é alguém perfeito, que nunca erra, que nunca falha? Não, a justiça verdadeira não vem de nós, mas de Deus. Ser justo é ser alguém que foi perdoado, lavado e restaurado pelo sangue de Jesus Cristo. Ser justo é caminhar em arrependimento. É reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. É depender da graça todos os dias, sabendo que nossa força está em Cristo. A justiça que Deus aprova não é feita de aparência, mas de entrega. É o coração que busca viver de acordo com a vontade do Senhor, mesmo que tropece pelo caminho. Quando você ora com um coração sincero, Deus ouve. Não porque você é perfeito, mas porque você pertence a Ele. A oração do justo é poderosa porque o justo não ora confiando em si mesmo, mas na fidelidade de Deus. Deus não procura oradores eloquentes, Ele procura corações rendidos. Ele não se impressiona com palavras longas, mas com a sinceridade de quem dobra os joelhos e diz: Senhor, eu preciso de Ti. E quando essa oração sobe ao céu, ela não volta vazia. O poder de Deus se manifesta onde há fé verdadeira. Se você entende que sua força vem do Senhor, escreva nos comentários:
Minha fé está em Deus. A oração precisa ser mais do que um hábito. Ela deve ser um encontro real entre a alma e o Criador. Quando oramos, não estamos apenas falando com o vento. Estamos conversando com o Deus que criou o universo, que conhece cada detalhe da nossa história e ainda assim escolhe nos ouvir com amor. Por isso, quando você se ajoelha, ore com o coração inteiro. Deixe de lado as distrações, os medos, as preocupações e entre na presença de Deus com sinceridade. Fale com Ele como quem fala com um pai. Conte tudo, as alegrias e as dores, as vitórias e as falhas. Deus se agrada da oração genuína, aquela que não tenta impressionar, mas que se derrama em verdade. O Senhor escuta não apenas as palavras que saem da sua boca, mas também o que o seu coração não consegue expressar. E mesmo quando você não encontra palavras, o Espírito Santo intercede por você com gemidos que não podem ser explicados. É Ele quem traduz as lágrimas, quem entende os silêncios e leva até o trono de Deus tudo o que você sente. A oração é o fôlego da alma. Assim como o corpo precisa de ar para viver, o espírito precisa de oração para permanecer firme. Se a sua vida tem sido sustentada pela oração, declare nos comentários: a minha força vem de Deus. A oração também precisa ser constante. A Bíblia diz: orai sem cessar. Isso não significa que precisamos estar o tempo todo de joelhos, mas sim que devemos manter o coração ligado a Deus em todo momento. Mesmo enquanto trabalha, caminha, cuida da casa ou enfrenta lutas, mantenha a mente e o espírito em comunhão com o Senhor. A vida de oração é construída na perseverança. Há dias em que você vai sentir a presença de Deus de forma intensa, e há outros em que o céu parecerá em silêncio. Mas é nesses dias de silêncio que a fé é provada. Deus não está distante. Ele está te fortalecendo. A oração é como uma semente plantada. Pode demorar para brotar, mas quando o tempo certo chega, o fruto vem. Por isso, continue orando, mesmo sem ver. Continue crendo, mesmo sem sentir. Continue esperando, mesmo sem entender. O Senhor não se esquece de quem confia nele. Nenhuma lágrima derramada em oração é desperdiçada. Cada clamor, cada súplica, cada palavra dita no secreto é guardada diante do trono de Deus. E quando você menos esperar, Ele responderá no tempo certo, da maneira certa. Porque Ele é fiel. Se você ainda está esperando por uma resposta, escreva nos comentários: eu espero em Ti, Senhor. A palavra também nos ensina que nossa oração se torna mais poderosa quando vem de um coração que busca viver em retidão. Isso não quer dizer ser perfeito, mas estar disposto a obedecer e a se deixar moldar por Deus. A oração que nasce de um coração rendido tem um perfume que agrada ao Senhor. Quando o crente anda na presença de Deus, o inimigo perde a força. Porque o poder da oração não está apenas nas palavras, mas na vida que a sustenta. Um coração limpo e quebrantado é como uma chama que o céu reconhece. Viver em retidão é escolher todos os dias colocar Deus em primeiro lugar. É dizer não às tentações que afastam você da presença dele. É pedir perdão quando erra e seguir adiante confiando na graça. Quando a sua vida está alinhada com a vontade de Deus, até o seu silêncio se torna uma oração. Até as suas lágrimas têm voz diante do trono. E o céu se move a favor de quem caminha com sinceridade. O justo pode cair, mas ele se levanta, porque a sua esperança não está em si mesmo, e sim no Senhor. Se você deseja viver uma vida que agrada a Deus, declare nos comentários: Senhor, alinha o meu coração com o teu. A palavra de Deus também nos lembra, em Neemias 8:10, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Mesmo quando o coração está cansado, quando as lágrimas descem e o corpo sente o peso da luta, existe uma alegria que o Espírito Santo mantém acesa dentro de nós. É essa alegria que te faz levantar quando tudo parece desabar. É ela que te dá forças quando não há ânimo algum.
O inimigo pode tentar roubar muita coisa, pode tentar roubar sonhos, esperanças, até a paz, mas não pode roubar a alegria que vem de Deus. A alegria do Senhor é a força que sustenta o crente fiel nas madrugadas de dor, nos dias de incerteza e nas horas em que parece que nada vai mudar. É a lembrança viva de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Por isso, escolha ter alegria mesmo em meio à provação. Escolha confiar mesmo quando não entende. Porque quem tem o Senhor no coração carrega dentro de si uma força que o mundo não consegue explicar. Se você entende que a alegria de Deus é a sua força, escreva nos comentários: a alegria do Senhor me sustenta. Quando oramos, precisamos aprender também a esperar. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não é ficar parado, é continuar confiando mesmo sem entender o tempo. É manter o coração firme quando nada parece acontecer. É acreditar que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas preparo. Há orações que Deus responde rápido e há outras que Ele responde no tempo certo, porque antes de mudar a situação, Ele quer mudar você. A espera é o lugar onde a fé amadurece, onde o coração aprende a descansar, onde a confiança se torna mais forte. Muitas vezes, Deus usa o tempo de espera para nos ensinar paciência, dependência e humildade. Ele não chega atrasado, ele chega no exato momento em que tudo precisa acontecer. Enquanto você espera, não desista de orar. Continue buscando, continue confiando, continue acreditando. O mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. Se você está esperando algo da parte de Deus, escreva nos comentários: eu confio no teu tempo, Senhor. Você não precisa ter tudo sob controle para orar com poder. Deus não espera a perfeição, Ele espera a rendição. A oração mais forte não vem de quem sabe muito, mas de quem se entrega completamente. É quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, sem ti eu não consigo. Mesmo quando você se sente fraco, Deus continua forte. Quando você se sente vazio, o Espírito Santo preenche. Quando as palavras não saem, o Senhor entende o seu silêncio. Ele conhece a dor que ninguém vê, entende as lágrimas que ninguém percebe e transforma até o sofrimento em instrumento de crescimento. O apóstolo Paulo escreveu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você reconhece sua limitação que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. Então, ore com coragem. Ore com fé, ore com a certeza de que o Senhor está ouvindo, mesmo quando tudo parece calado. A oração não é sobre mudar Deus, mas sobre deixar que Ele mude você. E quando Ele muda o seu interior, tudo ao redor começa a ser transformado. Se você acredita que Deus ouve a sua oração, declare nos comentários: Deus está me ouvindo. Agora vamos fechar nosso coração diante de Deus, sabendo que Ele é fiel, justo e poderoso. A Bíblia nos lembra que não fomos deixados sozinhos. Jesus nos fortalece, o Espírito Santo nos guia e a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina nosso caminho. Mesmo quando o medo tenta dominar, mesmo quando a ansiedade quer nos paralisar, podemos declarar: eu sou filho A de Deus, escolhido, amado A e redimido a por Jesus Cristo. Nenhuma circunstância pode nos separar do seu amor. Nenhuma falha, nenhuma dor, nenhum pecado passado pode apagar a graça que nos sustenta. Deus nos chama a viver com coragem, alegria e fé. A cada oração, Ele renova nossas forças, nos dá esperança e nos ensina a caminhar com confiança. Ele transforma lágrimas em vitória, dores em aprendizado e impossibilidades em milagres. Então, hoje, entregue tudo nas mãos do Senhor. Permita que Ele renove seu espírito, que Ele cure seu coração e que Ele guie cada passo seu. Clame a Ele com sinceridade, com persistência e com alegria, porque o Deus que ouve suas orações é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Amém, Senhor, eu creio. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber diariamente mais orações que fortalecem a fé e trazem paz ao seu coração.